Ah, agora sim. Agora sim, eu sei. Tecnologia. Boa noite, Dom Paulo. Bem-vindo. Sua bênção. Vamos falar e pastor, tomei assunto, ontem fui procurar lá no sul, lá na garagem, viu que foi fundado em 1909, Sim, muito bem. Bom, meses. hoje nós iremos fazer a nossa live. Né? Nós contamos com a participação de Dom Paulo. Dom Paulo Celso é monge cisterciense, da Ordem Cisterciense, ordem de uma vertente da Ordem Beneditina. E hoje, como monge beneditino, nós iremos falar um pouco sobre São Bento, né, um homem de Deus. E o viver, né, experimentar um pouco, beber dessa espiritualidade de São Bento, que é tão atual no nosso tempo. Principalmente o lema tão famoso, né, de São Bento, ora et labore, né, oração e o trabalho. Então, mais uma vez, Dom Paulo, bem-vindo, sua bênção, e nós possamos conversar um pouco. Isso, inclusive está fazendo 12, 11 dias que eu estive em Subiaco, né? E nessa curso para superiores, lá em nossa casa geral, e no domingo, dia 24, nós tivemos então a subida a Subiaco e depois também a Badia de Santa Escolástica, que está no sopé da montanha. Já tinha ido há algum tempo atrás, mas dessa vez a guia que nos mostrava e tudo falava que realmente foi um homem de Deus, né, para morar naquele lugar que até hoje dá o que fazer para chegar ali. E depois aqui, Sim, a partir do século, acho que 11 ou 12, não, na época da Reforma Gregoriana, até antes, né, que começaram então, o Papa, não recordo agora, ele falou, não, vamos tentar restaurar digamos, tornar esse local assim mais famoso, porque foi um homem abençoado no nome e na vida. E ele passou por vários estágios na vida, né? Seja como família lá da Úmbria, depois vai para Roma, em Fide, foge, né, dos elogios, e passa 3 anos ali nessa gruta. Tive a graça de estar nesse local onde se consta. Né? Da outra vez, dessa vez não, estava fechado. Mas até celebramos ontem em São Francisco, bem abaixo, assim, um andar abaixo, lá nessa gruta, tem pintura, que segundo a antiquíssima tradição seria o retrato mais antigo de São Francisco, que, quantos, 600 anos depois de São Bento, passou ali e arrancou os espinhos onde São Bento tinha se projetado para vencer as tentações e plantou rosas, e que até hoje tem roseiras ali, não sei se é tia ou avó, bisavó, tataravó, pintada por São Francisco, mas, né, depois todo o significado daquelas pinturas, da arquitetura, e ao longo do século, depois ele vai para Monte Cassino, né, e ali empreende ali a constituição de uma regra, já está para celebrar agora anos da regra de São Bento. E eu me pergunto, né, o que leva, depois de 1500 anos, estarmos seguindo essa regra de São Bento, né? Temos até relíquias, eu esqueci agora, depois das completas, que eu vim rápido, de pedir para o irmão da sacristia lá para trazer a relíquia de São Bento, mas temos essa graça, né, da relíquia de São Bento. E São Bento, né, que ele foi? Foi um homem de Deus, simplesmente, né? Vir Dei, tem a antífona de entrada na festa de São Bento, né? Então ele procurou então equilibrar, sem dúvida, a oração, o trabalho. Embora essa palavra ora et labora, esse dístico, não está, digamos assim, na regra enquanto texto, mas sem dúvida é o resumo de toda a espiritualidade de São Bento, né? A oração e o trabalho. E olha que no tempo era assim, oração, oração e trabalho também, né? Mas hoje em dia o mundo é só trabalhar, 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 e se sobrar, e quando precisar, aí reza, né? Então precisamos revitalizar. Que temos o nosso mosteiro monge brincalhão e fala: hora de ir embora, se não vai embora, fica lá fora.
Então, e foi interessante esta visita, porque a guia falava em inglês, depois tinha uma tradução um pouco mais macarrônica, e ela mostrava ali em Subiaco, me chamou a atenção, que eu já tinha passado ali, mas não tinha notado, né? Foi bombardeado uma parte do mosteiro na Segunda Guerra Mundial. Depois tem vários estilos ali, modernista, neoclássico, barroco, até mesmo na época lá dos invasão dos muçulmanos. Imagine, a biblioteca do mosteiro foi toda queimada, estragada no século IX. Mesmo assim, conseguimos ver textos antiquíssimos que remontam ao século, acho que 11, 12, por ali, de exemplares da Santa Regra, as decretais de Graciano, que eram os documentos que deram origem, séculos depois, ao Código de Direito Canônico. Mas São Bento, ele não quis assim fundar uma grande organização, que acabou até se tornando. Mas ele foi, justamente o que Dom Gabriel Brazol fala no seu livro, né? Um humilde e nobre serviço, um monge. Foi um cristão. Então, certamente ele não foi um padre, mas foi um homem de Deus que, ao longo dos séculos, premiou a igreja. Se não me engano, são quase 30 papas beneditinos, ou ligados, né, à espiritualidade beneditina. 2 da ordem cisterciense. Um é até Beato e Bento XII, na época de Avignon. Quem sabe, né? Quem sabe Dom Rani, que é cardeal, ele foi nosso abade, ele que me recebeu aqui no mosteiro e tudo. Sim. Até um dia. Não sei se nesses tempos difíceis, meus pais passa a igreja se conviria, né, Dom Rani, ser papa e tudo mais, né? Mas, então, eu amo a regra de São Bento, sabe? Nasci aqui atrás da montanha, aqui, e a poucos metros daqui era a casa dos meus avós. Onde eu estou, a 2 andares abaixo, estão os túmulos dos monges que me acolheram, né? Dom Bonifácio, Dom Agostinho, Dom Gênio daquela época também, Padre Guilherme já estava, Padre Jorge. Então, eu vejo que onde é que eu estaria se não tivesse conhecido a minha vida monástica? Sem dúvida, né? Na vida na igreja, casado ou sou trabalhando. Agora mesmo vim, pensei uma casa onde é um dentista, ele falava, eu estudei com você, né? Olha que interessante tudo, né? Então, e nesses dias que estive lá em Roma, vendo então esses locais onde São Bento passou, onde ele sofreu, onde ele venceu o tentador, então foi uma grande luz, uma grande paz, né? Uma grande esperança. E, sem dúvida alguma, o próprio Papa Bento XVI, quando ele escolheu o nome Bento, ele estava até nesse mosteiro, Santo Escolástico, no sopé da montanha, quando recebeu a ligação do Vaticano, venha logo, porque o João Paulo II está nas últimas, não? E ele escolheu depois o nome de Bento, né, por causa de São Bento, né, ou, enfim, ou Bento XV, né, que era um papa muito importante no início desse século, acho que foi na época do estouro, né, da Primeira Guerra Mundial. E o Papa, esses dias, o Papa Francisco, encontrou-se os oblatos seculares beneditinos e falou muito bem para eles a importância dos mosteiros como oásis de contemplação. Os mosteiros sempre foram, digamos, portadores, né, dessa mensagem, né, através da liturgia, através do hábito. Até tem um ditado, o hábito não faz o monge. Mentira. Nosso abade geral falava que a frase anterior era o contrário. O hábito faz o monge, no sentido de distinguir e tudo mais, né? Depois houve alguém que falava, não, por exemplo, está um calor aqui hoje, deve estar uns 30 graus, né? Eu vou tirar o hábito, aquela coisa toda. Eu vou, né, oferecer para Deus também como sacrifício, né? E hoje, em tempos atuais, eu sei que é difícil, até muitas pessoas não aceitam, né, o hábito distintivo. Até nunca aconteceu, mas dessa vez passei por um certo constrangimento lá na saída da Itália. Eu estava sem o anel, sem cruz, porque tem que tirar tudo com metálico. E até tocou, quando veio, de hábito, né, voltei outra vez, e tocou outra vez. E aí começaram, né, a levantar os braços, aquela coisa toda, e começaram a fazer uma inspeção. Depois que passou isso,
eu imaginei assim, ah, meu Deus, deve ser a sandália, porque tempos atrás eu fiz aniversário, me deram uma sandália, na hora nem, porque tem atordoado, né? E deve ter sido isso, algum fio de nylon, alguma coisa. Então, assim, fiquei super constrangido, né? E questão de 30 segundos, 30 minutos, não, 30 segundos, não, um minuto depois, na hora que tive que desviar para ir, qual que era o portão de embarque, alguém me cutuca atrás, era o nosso abade geral, dizendo, ah, tá aqui também, estava indo para a Suíça, porque agora ele está fazendo parte do sínodo, do nosso Do abade geral. sínodo. É o único, pelo que contaram, o único monge no abade, entre os vários ramos, beneditinos, trapistas e tal, ele foi escolhido, né, pelo Papa Francisco para participar desse sínodo da sinodalidade. Então, a regra de São Bento, ela é interessante porque fala muito sobre a obediência, sobre o silêncio. E eu estou lendo o refeitório, não sei se até nas transmissões eu tenho feito, nem é todos os dias, mas eu estou assim, traduzindo ao vivo ali. E hoje a nossa professora, Mariana Schlossler, ela é, acho que alemã e mora na Suíça, e ela falava que realmente a palavra obediência é tida sempre como negativo hoje para as pessoas. Que obedecer que nada, faço aquele que dá na minha telha. E São Bento coloca justamente a obediência pronta, sem demora, sem questionar, sem dar aquele delay, né? Porque senão a gente começa, né? Mas por que eu? Por que não o outro? E a primeira palavra da regra de São Bento é justamente isto, né? Escuta, escuta. Escutar o verbo da fé. Então, eu dou graças a Deus porque, bom, aprendi desde pequeno isso. Eu não lembro de ter apanhado, né? Não que talvez não uma coisa toda. E essa professora falava, né, com base na realidade, que as pessoas pensam que o abade, né, todo-poderoso, é o que manda, né? Pelo contrário, sabe? É o que mais obedece. Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer à sua consciência, à regra de São Bento, às constituições, às decisões dentro do dicastério sobre a vida consagrada, da ordem, da congregação. Então temos que rezar muito pelos mosteiros. O Bento XVI dizia que os mosteiros não só são importantes pelos museus, né? Lá em Subiaco e Monte Cassino, a gente viu o livro lá de 1000 e tantos anos, né? Mas não só porque tem um patrimônio, mas porque tem uma vida, tem uma experiência. E aqui no Brasil, não recordo bem, mas são uns quase 50 mosteiros das várias ordens religiosas, ordens, famílias monásticas, né? Que segue a regra de São Bento, homens, mulheres, em vários locais do Brasil. Acho que no Pará falta ainda, né? Pois Esse é, de já dizer isso, acho que mosteiro mesmo no Pará, nós temos o Carmelo, né, das Carmelitas Descalças em Benevides. isto. E ajuda muito, né, na nossa vida espiritual, né? Inclusive, esses primeiros capítulos da regra de São Bento, estamos vendo agora o capítulo 7 sobre a humildade, e São Bento chega até a pegar a regra anterior, que até se acreditava que era posterior, porque é bem maior, mas na verdade ele pegou a regra do mestre anterior e diminuiu, ele adocicou a regra do mestre, no sentido de que a regra do mestre, o abade era muito controlador, muito, como se diz hoje, ditador e tal, né? E ele fala de bater, de pancadas, e tudo hoje, nossa, tá até à vontade de pegar alguém com o pescocinho, mas São Bento fala, não, 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 não é pelo grito, pelo tapa, mas é convencer pelo amor, né? Até a conferência desse curso, o abade geral falava que o curso foi sobre abuso de autoridade, minha nossa, e sobre a liberdade. Então ele fala que a palavra obedecer, mandar, não é tanto comandar, mas é nutrir, ajudar a pessoa a crescer. A autoridade é isso, fazer o outro crescer, né? Por si só, ser maduro, não ser uma pessoa infantil, né? E Sim. São Bento escreve essa regra, escreve precaro a regra, tem um hino de São Bento, né? E o hino diz, houve um homem de vida venerável, Bento, tanto pela graça quanto pelo nome. Ou então, né? Gaudeamus omnes. Lindo, né? Então a vida Verdade. do mundo é isso.
o levantar-se de madrugada. Levantamos aqui 4h30. Talvez para muitos até levantam-se mais cedo para pegar o ônibus, para fazer a marmita, né, para trazer o pão de cada dia, né? E nós aqui, né, como se diz, belo folgados, né, levantamos até cedo, mas para rezar pela humanidade, para aqueles que estão trabalhando, que estão dormindo, que estão morrendo, e isso que é muito importante, ver sempre a luz de Deus, né? E agora mesmo fui benzer uma casa onde 3 membros da família morreram em situações assim, muito difíceis, né? Há 5 anos atrás. Um acidente, 2 em acidente, um assassinato pela própria sogra, tantas coisas assim. Mas a gente vê, né, sempre à luz de Deus, temos que ver que tudo é obra de Deus, que tudo é para a salvação do mundo, né? E isso que nos ajuda na nossa caminhada. Bom, eu estou falando assim, mas você, João Carlos, queria fazer uma pergunta, alguma Não, colocação? é só, o senhor falou, lembrou, né, no início do cardeal Tempesta, né, do Orani, Isso. ele foi nosso arcebispo aqui na Arquidiocese de Belém, por alguns anos, e Ele, aí 7 nós tivemos, né, de no 2000, estado do Pará essa graça. Andrei ainda com o Núncio, né? Dom Alfio, não, Dom, esqueci até agora. Então, né, nos Igrapesa e tudo, olha, viu? Ricardo Monteiro, Ah, fiquei lá no Palácio Episcopal, o Dom Zico, que Dom amor, Zico, né? E, enfim, né, depois foi transferido para o Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro. E Eu, eu não lembro, Dom Celso, se quando Dom Orani foi nomeado pelo consistório, né, para ser cardeal, eu vi uma foi 2000, reportagem rápida, não lembro. Ele é o primeiro monge cisterciense cardeal? não, é o 40º ou 41º. Hum, O último foi em 1700 e alguma coisa. Até ele, logo que recebeu, né, foi criado o cardeal, né? Lá no Vaticano, acho que foi no dia seguinte, nós fomos na Catacumbas de São Sebastião, porque é do Rio de Janeiro, São Sebastião, e ali sim, está aliás, né, monumento lá ao cardeal, meu Deus, me foge agora o nome, né? Então foi o último cardeal cisterciense, porque ali, naquela época desse cardeal, ainda era cisterciense. Depois foi para Santa Croce, uma coisa assim, né? Acho que foi 500 e pouco que passou para Santa Croce em Jerusalém, que também agora não é mais mosteiro. Então foi interessante que passou, não, me foge agora o nome agora, né? Então já tínhamos tido já pelos que eu tinha feito na época dos estudos, já 2 papas, né? Mas então até alguns disseram, pois então, o mosteiro de vocês aqui em São João do Pardo é fábrica de bispo, né, de cardeal, né? E, então, tem falta, né? Tem abade, tem bispo, tem cardeal. Está faltando uma coisa. A pessoa fala, Papa, a pessoa disse, não, não, isso está faltando tanto. Não que não estejamos no mesmo caminho, né? Mas mais importante seria sim, casar. Por isso que eu perguntei na hora, você, na hora tanta gente me perco um pouco nas coisas, né? E é o sim. Estado. São Bento procurou isto. Tanto é que aqueles que não são monges, não moram no mosteiro, mas podem, de uma maneira ou de outra, viver a regra de São Bento como oblatos seculares. Inclusive, amanhã temos a reunião dos oblatos. Amanhã não, sábado, às 8h30. Vamos ver se dessa vez eu consigo fazer pelo menos a explicação da regra ali ao vivo, né, para os oblatos. Explica também a regra de São Bento, né, para este dia. Então, né, na vida do mosteiro, nós, então, como monge, entramos no mosteiro para ser monge. Com o tempo, sim, até pode ser padre, mas nem todos são padres e nem todos vão ser padres, né? Depende realmente da vocação, do discernimento do abade. E muitas pessoas perguntam, né, como é que é a vida, como são os votos, né? Nós fazemos 3 votos, que é, assim, a obediência, que certamente era o primeiro e único voto,
E depois, a estabilidade, entramos no mosteiro para viver ali, morrer ali, e ser sepultado no meu túmulo, ó, está aqui embaixo, né? A 2 andares embaixo, né? Térreo já é, e tudo mais. Está pronto, só falta saber qual daquelas aberturas deve ser. Então, o importante é o estável no Cristo, porque o mundo gira e está se oscilando, né? A gente vê como que está o mundo hoje. Perda de valores e tudo mais, né? Mas a cruz permanece estável. E depois a conversão dos costumes, onde está mais que implícito a castidade e a pobreza. Porque os 3 outros votos, né? Pobreza, obediência, castidade, isso foi séculos depois de São Bento, e com as ordens mendicantes e tudo aqui. Né? Fazemos não só um voto assim, de pobreza e tal, mas perdemos, né? Pela profissão dos votos, a capacidade de ter, de adquirir, de comprar, de vender, né? Até a gente fala, nós não temos salário, nem Pix, nem como é que é cartão, nem conta, que mais, né? Cheque, essas coisas, né? Tem lá um carregado que faz isso, né? Eu, como abade, tem que assinar junto com o outro, mas nada, né? Em nome próprio. E é uma graça de Deus, né? Ver a providência de Deus que, né, que vai fazendo, que vai acontecendo. E quantas pessoas muito santas, né, viveram aqui, estão até já sepultadas aqui embaixo, né? No Mestre Novícios, até na cela. Eu não estou na cela bacial. A cela bacial é aqui, do lado onde eu estou, né? É grande e tal, mas morei 6 anos ali, não é muito. Eu moro nas menores, né? Onde eram no Mestre Novícios, né? No Bonifácio italiano, no Bonifácio de Onofre. E muitas pessoas perguntam também como é que se conhece o mosteiro e tudo. Então, muitas pessoas vêm para fazer retiro ou discernimento e vão depois discernindo, né? E o mais importante é que a pessoa se encontre consigo mesmo. Qualquer que seja a decisão, em Deus estaremos contentes. Ah, eu gosto muito bem, tal, mas minha vocação é o casamento. Nossa, é aquilo que mais precisamos. Né? Casais que sejam firmes, abertos à vida, sejam bons profissionais, né? Que saibam educar a sua prole. É um sacerdócio comum dos fiéis. Né? Ah, eu quero ser padre diocesano, eu quero ficar solteiro, eu quero ser qualquer outra congregação tal. Se é em Deus, estaremos contentes. Né? Então, antigamente, no meu tempo, as pessoas entravam muito jovens, eu entrei com 17 anos, eu já participava aqui, como nasci aqui, no subsolo do mosteiro é que eu tinha as aulas de catequese, que falava antigamente catecismo, né? Então, foi ter monges e uma tia pata do mosteiro, todos apareceram, viu? São uma dessas que vivos ainda, já com 80 e poucos anos. Então, fui entrando. Agora, conforme as novas determinações da ordem e tudo, a pessoa passa um tempo, pelo menos 3 meses, pode até ser bem mais, ou como assim, aspirantado. Depois, 1 ano inteiro de postulantado. Agora, são 2 anos de noviciado, 3 anos de profissão simples ou profissão temporária. E o Papa Francisco está exigindo agora das monjas pelo menos 9 anos ao todo, e também pode ser que dos monges também. Então, esses 3 anos pode ser alargado um pouco mais. Mas eu sempre digo aos formandos, estamos aqui agora com 5 noviços, né? E um postulante dizendo, olha, todos estamos no início, não é porque sou abade, pelo contrário, mas sei que não sei, mas sei que tem que aprender, mas sei que estão longe. Então, todos estamos a caminho. O que é mais importante depois desse tempo de profissão temporária é a profissão solene, que é como se fosse o casamento, né? Aí, Definitivo. Sim, definitivo. E mesmo assim, sabe, João, nós tivemos irmãos que, mesmo já professos solenes, né, acabaram depois recebendo a dispensa da Santa Sé e tudo. Né? Eu lembro que quando Dona Li, né, recebeu o decreto de Santa Sé, lá pegar por mão, assim, nossa, ficou tudo assim, né? Triste, mas, puxa vida, toda uma vida. Mas o importante é isso, que a pessoa foi, olha, depois disso já foram tantos, sabe, que vão, que alguns até se encaminham muito bem, outros se perderam, outros até já morreram, consequências, né, opções e tudo.
Então nós não podemos somos os melhores, né? No nosso caso aqui, nosso mosteiro tem também a paróquia. Inclusive eu sou abade e sou pároco. E são raríssimas as vezes em que eu não falto de algum ofício, né? Parece que eu falto de algum ofício, porque a gente procura sempre adequar as coisas de forma que nunca interfira. Mesmo de manhã eu faço minhas lives por volta das 9h30 da manhã e fico lá na secretaria da paróquia até 9h30, 10 horas, já desço para o mosteiro, depois tem as aulas, depois tem todas as orações, né, a louça. Não é porque é sua tarde que, também nessa semana, tendo a leitura no refeitório, no capítulo, né? Então é uma graça de Deus, né? Quanto ao ritmo do mosteiro, então 4h30 levantamos, às 5 da madrugada, né? Eu fiz de leituras, depois as laudes, aí um pequeno intervalo, aí a missa, aí termina a missa. A missa nós cantamos, pelo menos nos dias feriais, as partes fixas, o Kyrios, Sanctus, Vainos. Depois a gente vai em silêncio para a sala do capítulo, onde se lê o capítulo da regra de São Bento, o martirológio romano monástico, são os santos daquele dia, hoje São Benedito, Santa Faustina e tantos outros, né? No dia de hoje. Depois do café, em silêncio, menos seja domingo, então aí tem Alexio. Então os noviços ficam todos juntos na mesma sala, lendo a escritura em silêncio e perguntando como é que essa palavra cumpriu em Cristo, mas se cumpre ou não na minha vida. Depois, às 8 horas, temos a oração de terça, que é a oração das 9, né? Nós fazemos às 8. Aí são os trabalhos. Hoje, por exemplo, o padre que é noviço, que era o responsável do claustro, agora, né, cada semana está fazendo uma coisa, então ele colheu acerola e outra fruta lá, aí fez o suco gostoso aí, né? E tudo, né? Então, o trabalho da casa são os próprios irmãos que fazem. Tem uma senhora, assim, que lá na cozinha, mas ela está até de férias, está um noviço que está pilotando lá o fogão. Bom, aí por volta do meio-dia em ponto, no mosteiro assim, não tem, espera mais um minuto. Não, tocou, todo mundo. Aí a oração do meio-dia, sempre cantado. Nós estamos, todos os ofícios agora são cantados, né? Tons gregorianos ou então tons modernos, né? Aprendida com o mosteiro e tudo. E a menos que é rezado, assim, os salmos. Depois termina a oração do meio-dia, a hora sexta, a gente sai perfilados, assim, em procissão, ordem monástica até o refeitório, onde temos a refeição, oração antes e depois, e sempre em silêncio, porque tem a leitura, onde seria o trecho da escritura, a regra de São Bento na parte da manhã, o jantar é um menológio cistercense, pessoas da ordem que morreram com fama de santidade, e depois o livro de espiritualidade. Estamos lendo os sermões diversos, São Bernardo, mas agora esses dias, como estou recém-chegado nesse curso de formadores, e sou leitor, então estou fazendo a leitura e a tradução ao vivo aí desse encontro, né, que nós tivemos. Aí vem a louça, aí todo mundo vai para a louça. A louça aqui no mosteiro demora 5 a 7 minutos, né? Nem todos vão, viu? Mas pelo menos tem lá 10. Então, são 2 ou 3 lavando, os 2 também enxugando, enxugando, guardando e pronto. Aí depois, para quem quiser dar um repousinho, então aí dá uns 40 minutos. Aí às 5 para as 2 da tarde, toca o bendito sino outra vez. Nós vamos para a capela, a oração da noite. Aí depois, no caso dos formandos, tem a aula, e 1 ou 2 aulas por dia. E depois dos trabalhos, aí às 5 da tarde toca o banho, o sino para o banho, para quem toma banho, né? E tudo. Às 5h30, as vésperas, oração da tarde, aí outra vez o jantar, em silêncio, a louça. E aí, para cada dia da semana tem uma coisa. Então, segunda-feira tem a hora santa, a bênção do Santíssimo Sacramento, terminando com as completas. Na terça e na quinta é o recreio. Então aqui a gente come alguma bolachinha, às vezes tem algum licor feito aqui em casa mesmo, com doce que a gente ganha, o que não faz, né? E tudo. De quarta e sexta é o rosário, é o terço. Até a gente transmite às vezes pelo Instagram. Nem sempre, mas a gente não procura mostrar o rosto dos irmãos, porque muitos se sentem assim tal, então a gente põe no lugar, na torre da igreja, tal, né? Para que Cristo apareça com tanta pessoa. E depois,
então, de quarta e sexta, quinta e sexta. Aí de sábado e domingo, que tem, os padres geralmente têm as missas, né? À noite, nossos irmãos normais, né? Tem os seus trabalhos e tudo. Aí depois, e tem à noite as completas, todos os dias as completas, é 15 para as 8. De forma que é às 8 horas, tá vendo? Eu tô falando aqui depois das completas, não pode falar, né? Mas, né, evangelizando. De domingo, que é um pouco mais tarde, termina às 8, 8 e pouco, dependendo da homilia. Então as completas de domingo é 8h30, né? Então todos os dias às 4h30 levantamos, exceto de sábado, que é mais tarde. Quando? 5h15 da manhã. 45 de diferença. Já ajuda. Já ajuda. Quantos Mas é isso. monges são no seu mosteiro, Dom? Vamos. Quantos monges são no seu mosteiro? Estamos em 19, agora contando, né? Dom Orani, que é o cardeal do Rio, Dom Edmilson, que é bispo de Guarulhos, né? E temos um que também está cuidando agora é mãe, porque o pai faleceu no México, então aí daria mais, né? Tivemos mais, viu? Mas agora, nos últimos tempos, vários irmãos estavam com situações, digamos, irregulares e tudo, foram então ou desligados, ou eles próprios pediram, né? Mas olha, no meu tempo aqui chegou a ter quase 40, e não é tanto questão, porque gasta muito e tal, né? Não é questão de número, né? Porque o monge é isto, né? Estar só com o só. Embora sejamos vida comunitária, cenobítica, mas, né, tem esses momentos, né, de a solidão no sentido de que estar só com Deus, né? Porque o monge nunca pode se sentir solitário. O solitário é aquele que se esvaziou de Cristo, né? Diz o Papa Francisco. Então é uma graça. Eu estive também lá nessa casa geral aí a semana passada, faz uma semana, né, que eu voltei de Roma, e no último dia tivemos que sair porque iam chegar os estudantes. Aí fui para outro mosteiro, São Bernardo Leterne, que pelo que sei era a casa de banho do imperador, né? Acho que era, não sei se era quente ou tal, né? Que era, e de tudo foi transformado em igreja, e o mosteiro era enorme, até quase a estação Termini, lá de Roma, né? Mas depois, na época todas aquelas questões, né, de governo, unificação da Itália, então se desmanchou tudo, ou se transformou lá em lojas e tudo, e os monges ficaram confinados só numa ala, né? Mas é um mosteiro muito bonito. Até postei aí, acho que no Face também, no Instagram, né? Para que essas pessoas possam também, assim, degustar um pouco mais sobre esta vida monástica que tem o seu sentido. Quantas pessoas edificaram a igreja, defenderam a fé, derramaram o seu sangue. Por exemplo, em Casamare, é um mosteiro cisterciense, ali perto de Roma, e até eles têm um mosteiro aqui em Claraval, em Minas Gerais, umas 2, 3 horas daqui. Em 1799 foram mortos 6 monges que foram beatificados agora no ano passado. São chamados mártires da Eucaristia, né? Como também aí tivemos do dia aqui no Brasil, né? André Soveral e companheiros mártires potiguares, né? Então, quantos e quantos que derramaram a sua vida, o seu sangue por amor, o testemunho, a fé. A nossa ordem foi fundada, né, no dia 21 de março de 1098 por 3 monges beneditinos, 3 abades, inclusive. Até tem a falar dos monges rebeldes, não tinha nada de rebelde no sentido de, vamos fazer uma rebelião, vamos sair. Não, eles queriam só algo de novo, né, antes daquelas necessidades de voltar às fontes, porque os mosteiros, né, beneditinos da época estavam recebendo lá as doações, desvirtuando um pouco daquela simplicidade, né? Tanto é que o Roberto foi depois requisitado, chamado novamente pelos monges do seu mosteiro anterior, ele voltou e também é tido como nosso fundador, né? Embora morreu na obediência, né? Aquele que o Papa pediu e a comunidade tinha pedido que ele voltasse. Então, realmente uma graça de Deus de ver toda essa história. Agora, o grande santo da nossa ordem foi Bernardo de Claraval, nobre. Eu estive lá em 98, né, um palácio em que ele morava, tudo, mas ele se sentia infeliz, como hoje também temos. Temos irmãos aqui, tem um arquiteto, tem um que é advogado, tem um que é padre, 13 anos de padre diocesano,
E como São Bernardo, sabe, tinham tudo, né? Nada, e deixaram tudo ou nada que eles, né, que eles tinham e se fizeram monges, né? E Bernardo trouxe, né, levou 30 companheiros, inclusive seus familiares, seus irmãos, o próprio pai viúvo depois, até a irmã Belina, toda emperiquitada lá, um dia foi lá, né? Eu estou aqui, ele nem recebeu, ela ficou, né, pulando de raiva, né? E depois ela se circunspecta, né, como penitente, se tornou depois uma boa monja no mosteiro de Giri, né, de forma que, né, foram edificados, né? Então, parece-me que são, acho que mais de 5 mil bispos que nós tivemos, né? O número agora exato não sei, mas depois 41 ou 40 ou 41 cardeais. Quando o Guarani foi criado cardeal, eu fiz todo esse estudo, mas agora me foge exatamente o número, né? Para nós não é tão comum, né, que como eu disse, no estado, eu não sei se na região norte tem algum mosteiro beneditino, eu acho que não. Por nível diocesano, em Fortaleza, né? E agora depois tem os mosteiros quatrocentões, que até eu preguei retiro há uns anos atrás, mosteiro de Olinda, Ouro, né? Arquicenópolis. Sim. Esse mosteiro tem 425 anos. E depois Rio de Janeiro e São Paulo. Estudei no Mosteiro do Rio, Filosofia e Teologia, e fui até aluno do Estevão Bittencourt, né, que um grande estudioso, grande teólogo. Então, esse mosteiro de Salvador, eu peguei o retiro, e eu tinha ido lá muitos anos atrás, há 31 anos atrás, viu? Quase a tua idade aí. Sim. Aí eles mostrando assim a galeria dos abades santos, aí o monge parou na frente, ó, esse daqui, ó, foi um bispo aqui em Salvador, e ele era cisterciense, viu? E marcou muito. Falei, ai meu Deus, o que será que ele vai falar, né? Não, calma, calma, foi grande. Ele, estamos aqui. Porque em 1581, o bispo anterior tinha sido literalmente comido pelos índios, né? Acho que era um sardinha, né? Foi morto e devorado pelos índios, né? E lá veio esse cisterciense de Portugal, acho que era da cavalaria de Avis, uma coisa, aquelas ordens militares, porém era cisterciense. E ele, não sabendo o que fazer, falou, meu Deus, mataram o bispo, não tem nada. E ele então requisitou a vinda de monges beneditinos, os carmelitas e os franciscanos. Então a vinda dessas três grandes, né, ordens antigas se deve a esse bispo cisterciense, Dom Antônio, meu Deus, Antônio Barreiros, uma coisa assim. Inclusive, o primeiro bispo de Mariana, em 1749, Dom Manuel da Cruz, foi cisterciense. E ele tinha sido, antes, bispo aí perto, né, em São Luís do Maranhão. E demorou, acho que 3 anos para chegar até Mariana. Porque ele tinha ponte, então ia fazendo das obrigas, parava, crismava, batizava, enterrava, até chegar a Mariana, né? Então, em Salvador. Depois, quer dizer, agora o primeiro bispo mesmo cisterciense nato brasileiro foi Dom Arani, que nasceu, olha, deixa eu ver, 5 quadras daqui, digamos assim, linha reta assim, umas 5 quadras daqui. Olha aí. E foi uma época, Bem. ele nasceu em 50, nos anos 50 no Santo. Em 64, o nosso mosteiro tinha sido fechado. Não sei bem as circunstâncias, os italianos da época, já existia aqui a fundação e tudo. E, deixa eu ver, aí veio o abade presidente da época, Dom Giovanni Rosalini, e ele entrou no santuário São Roque e falou, ô São Roque, tenha dó, dá um jeito, vê se esse mosteiro é para abrir, para fechar, para tudo, né? Ele rezou lá, colocou São Roque lá, né, na parede lá, e conta essa história que saiu e tinha uma molecada jogando bola na praça, aqui em frente ao mosteiro, e ele olhou o mais empirradinho assim, cabelo mais enroladinho e tudo. Vem cá, moleque, você quer ser monge? Ele falou, mas o que será isso? É uma coisa de comer, uma coisa assim? Não, você é monge. Quem que era esse? Era Dom Orani, né? E tem o livro aí, Orani, acho que Pastor da Amazônia. Agora, o outro livro, que eu até não recordo o nome agora, como que ficou, até eu ajudei na correção, e eu fiquei surpreso, porque foi falado assim,
viva voz, e o escritor lá foi colocando os fatos. Mas Dom Rani, ele começou a pensar na vida monástica por causa de um primo meu que morava na esquina aqui. Olha, em linha reta, 70 metros. Esse primo, Ronaldo Astolfo, era colega de Dom Rani, acho que estudava numa classe, e ele tinha aqui 16 anos, 15, 16 anos, e ele morreu afogado. Demorou 3 dias para encontrar o corpo. E até foi um outro monge, que era tio da minha mãe, que era monge em Ribeirão Preto, olivetano, que veio e disse lá para os, sei lá como chamava na época, bombeiros, não, enfia aqui esses ganchos e tal. E imagina, né, quando veio encontrar o corpo dele. Bom, aí Dorani trabalhava, era colega do mesma classe, e aí Dorani trabalhava na esquina da Matriz São José. E, se não me engano, foi naquele ano que veio a imagem de Aparecida, peregrina, e ele e um colega dele, que agora é padre também, o José Minucci, que foram lá no pé da imagem, e o padre falava, faça um pedido para Nossa Senhora, né? E parece que, assim, dizia nesse livro que o Dorani fez esse pedido. Então, para se tornar um dia um consagrado, uma coisa assim. Então, mas aí voltando ao meu primo, esse primo faleceu. E parece-me que o dono da loja lá, Casa Bragueta, não deixou Dorani, parece, ir no enterro, mas o caixãozinho dele passou ao lado, já que ia para a igreja, né? E Dorani, certamente, bonito, né? 16 anos, aquela coisa toda, né? Pensando, né, se ela em casar e tudo, isso que ficou assim impactado, né? Falei, meu Deus, né? Esse colega, por que ele, por que ele, por que não eu e tal. Bom, aí conta nesse livro que Dorani foi à escola Cris da Cunha, a escola famosa aqui da cidade, aliás, até hoje. E naquele dia, ele voltava a pé da escola, à noite, que ele trabalhava durante o dia. As casas aqui na época, ninguém trancava, viu? Deixava a porta da cozinha com a cadeira. A mãe nunca se levantava, mas naquele dia, acho que a mãe se levantou e falou para ele, Orani, o que foi? Ele disse, nada. Não, aconteceu alguma coisa, você entrou diferente. Ele já estava pensando. Acho que aí depois que veio essa questão aqui do futebol, que estava jogando aí na praça e tudo mais, acabou entrando. Na época não tinha um noviciado aqui, porque o mosteiro estava muito incipiente, acabou fazendo uma mosteiro de Itaporanga. E nós temos aqui, está a 3 metros de onde estou, um livro fechado, digamos, até 7 chaves, em que são assim o diário de 1977, acho que até 71 ou 72, em que ele escrevia: hoje estou contente, hoje estou triste, hoje alguém me pegou no pé, hoje eu quero ir embora, estou com saudade. Mas aí, a última frase, em 1971, mais ou menos é assim: Senhor, sou tão fraco, eis-me aqui, ajuda-me, envia-me. Bom, dito assim, né? Nada demais, não, né? Mas olha só, ele se reconheceu frágil e por isso que Deus então o iluminou, né? E assim o consagrou. Eu morava no sítio lá dos meus pais, ele e a serva de Deus, cujo corpo também está aqui agora a uns 80 metros, né, no sarcófago, ela já foi exumada e tudo, e começaram a celebrar as missas dos meus pais em 1970. E foi ela e ele que me chamaram a conhecer o mosteiro, de forma que desde 80, né, que eu vinha passar o final de semana aqui e tudo. Essa dona Lourdinha Fontão, que já é serva de Deus, se Deus queira que se torne venerável e depois beata, na década de 80, ela era uma de Dom Rani. E na década de 80, do nada, ela sim falou: esse meu menino aqui, né, que é o Dom Rani, vocês vão ver só, um dia vai se tornar, acho que ela falou, abade, bispo e papa. E ele batia nela, para com isso. Né? E outra vez também, do nada, ela falava isso, falou isto. Aí, então, olha só como são, né? Diz que ele falou assim, imagina que o Espírito Santo vai perder tempo com isso. Agora, nada contra o Pará e tudo mais. Mas ele falou assim, só se
for o que para nós, né, aqui do Sul, é tão longe, né? Ah, assim, um lugar bem quietinho, lá para a Ilha do Marajó, aquelas coisas lá, tudo. Brinca com o Espírito Santo. Que depois que o metropolita de Belém do Pará, ele chega também, né? A Ilha do Marajó acho que pertence à É, arquidiocese. sufragânea da arquidiocese. Tá vendo? Viu? Brinca. Brinca com o Espírito Santo. Mas E de... é interessante, né, que na missa de despedida dele da arquidiocese, na época era reitor da Basílica de Nazaré, o padre Ramos, que hoje é pároco em São Paulo, na Moca, ele já chamava, né, Dom Arani de cardeal Tempesta, né? Então, no vídeo, o Dom Arani faz uma observação a ele, né? E eu, anos depois, né, a gente recebe pós Jornada Mundial da Juventude, né, a sagração, a nomeação dele, né, como cardeal. Realmente. Ele continuou assim. É lógico que agora, como seus pais, mas é difícil. Não digo todos os dias, porque tem seus trabalhos e tudo, mas toda semana, às vezes uma coisa lá ligada ao mosteiro, e a hora que a gente responde, às 3 da manhã, é a hora que está levantando. Ele dorme assim à noite e está sempre ali tudo, né? Mas ele é daquele estilo que vinha, dava cada tapa na gente, puxava o cabelo, a barba, me chamava de zebrinha, fiz credo, serelepe, professor Pardal, nem sei se... Mas outra pergunta, Dom Celso, de repente alguém que esteja nos assistindo pode perguntar, né? Porque o João chama o abade de Dom, que geralmente Dom nós referimos aos bispos, né? E qual é a Então, diferença de um Agora estou vendo aqui padre as e de um mensagens, abade? se eu consigo ver. Então, dom vem de Dominus, Senhor, né? A gente não fala Dona Maria, Dona, então seria dom, né? Agora, aqui no Brasil, os bispos são chamados de dom, mas em qualquer outro país do mundo são chamados de Monsenhor, né? Então, ficou também praxe aqui no Brasil de chamar os abades de dom, né? Dom abade. Significa pai, né? Senhor e abade. Assim São Bento fala na regra de São Bento, né? Que sejam chamados de abade. Agora eu estou vendo aqui, muitas pessoas estão Sim. colocando suas mensagens e tudo mais, né? Tem 3 a 4 ao vivo, mas colocaram. E quando a gente olha, por exemplo, o pessoal for seguir, né, o Instagram de Dom Abade, né, de Dom Paulo Celso, você vê o senhor com vestes episcopais, mesmo sem ser bispo. Por que essa autorização da igreja, essa concessão? Os abades, quando são legitimamente eleitos e tudo, então eles têm esse privilégio de ter anel, a cruz, o solidel, inclusive o solidel de abade cisterciense é branco. Compramos geralmente lá em Roma, né, nas lojas em que, né, sei lá, tem também solidel do Papa, e mitra e báculo. A mitra de abade, se for ver, é mais baixinha, sabe? É difícil de encontrar, né? Não é tanto a mitra, é muito pomposa, tudo, né? Porque, bom, sabe, a gente tem isso, faz parte, né, da atribuição e tudo, mas não é isso, sabe? O mais importante é serviço, né? Autoridade é serviço, nem sempre é fácil, né? Então, oficialmente eu sou como é que é? Ordinário sem caráter. Calma lá, calma. Ordinário, porque ordinário, ou seja, tem responsabilidade ordinária sobre a sua atribuição, que é o mosteiro. Sem caráter episcopal. Que em caráter são só 3 sacramentos que imprimem caráter, um selo que nunca se apaga, né? Que é o batismo, a ordenação, né? E a crisma, né? Meu Jesus, são 3. Então, esfraguis no grego, né? Que é para sempre, né? Então, mas embora na bênção abacial, praticamente o ritual, digamos, é igual. Tem a ladainha que se prostra, tem a bênção, se coloca a mitra, o anel, deixa eu ver. Não, o anel se coloca já no dia da eleição abacial. Não, perdão. A cruz já se coloca no dia da eleição abacial. Agora os demais insígnias, então se entrega. Geralmente ele já entra de solidel branco, sim, e na hora então se recebe
A mitra e o anel se coloca na hora. Quando o senhor deixa de ser o abade, né, numa próxima eleição, se chama abade emérito? Abade emérito. Eu já tinha sido abade em 2009. Naquela época era por 6 anos, podendo não ser reeleito. Aí teve um outro que não ficou tanto tempo. Ficamos um bom tempo, 5 anos, como um prior administrador. Nesse tempo até fiquei um tempo no Rio, ajudando lá do Orani. Celebrei em vários locais lá, na favela da Maré e tudo. Fui umas crismas também e tudo. E depois, aí eu voltei aqui ao mosteiro e agora fiquei como prior, administrador, abade geral. Veio até foi nessa sala que estou aqui agora que ele me deu a notícia que estava me nomeando como prior, administrador, e agora foi o abade presidente. Agora temos novamente o abade presidente, o abade de Milão. O abade geral é da Suíça. E o abade de Milão, ele veio, teve eleição, e veio com a abadesa, que é a abadesa lá na Itália, mas ela é perto daí, ela é do Amapá, viu? Amapaense. Legal. Então, nesse mosteiro, São Giacomo de Veglia. Ela é de família, digamos, muito bem conhecida, acho que de família que tem jornais e parte do governo e tudo. Olha só, faz 17 anos que ela está na Itália, ela nunca mais voltou ao Brasil, ela só veio durante uma semana para a eleição abacial, não foi lá ver Deus, quer dizer, não porque não, mas porque ela fez aniversário, inclusive, no dia que ela estava votando, 39 anos, quer dizer, novinha de tudo, né? E é um amor de pessoa. Acho que os familiares, alguns deles moram na Europa, tudo, né? Mas ela, né, é muito Madre Aline, de origem libanesa, mas ela nasceu aí no Pará, no É, Amapá. Dom Celso, tem uma curiosidade. Geralmente a figura de São Bento é associada à, à proteção contra as tentações do demônio, né? E alguns até dizem ele ser patrono dos exorcistas. Há, dentro dos históricos da vida, da geografia de São Bento, algum episódio relacionado a essa questão do Ministério de Da Exorcismo? regra de São Bento fala, assim, de demônio e tal, né? Mas foi São Gregório Magno que, embora talvez não tenha conhecido São Bento, foi o grande biógrafo de São Bento, era até prefeito de Roma, se tornou, né, papa, e que ele escreve no livro dos Diálogos toda uma série de contos, de histórias sobre a vida de São Bento, de expulsão de demônio, de ressurreição, até lá, eu vi lá há 10 dias atrás, né, a montanha, a pedra que está quase caindo até hoje, né, mas São Bento, né, curando aquela coisa toda, né. Agora, tudo isso também é a famosa chamada medalha de São Bento, né? Não se assustem, porque São Bento não fez nenhuma medalha, nem vendeu, não mandou comprar nada, não. Mas ainda nos meados do século, acho que 18, 19, então viram esses dizeres da medalha e notaram que naquele mosteiro, onde tinha esses dizeres, esses 4 cantos, ninguém conseguia fazer acesso, as bruxas, as coisas da época, tudo, mas ninguém sabia o significado daquela inscrição. Até que, por acaso, alguém lá na biblioteca encontrou um livro, e aí viu, até reto Sátana, né, para trás Satanás, pois apresenta mal, não sei coisas vãs, breve ter os venenos, o Senhor seja minha luz, não seja o meu guia e tal. E aí começou a ser divulgado, né, esta oração, né? E também como o padroeiro lá contra as picadas de cobra, né? Bom, é porque o próprio São Bento, e olhem, todo homem de Deus pode acontecer isto. Ele foi perseguido pelos próprios monges que tentaram colocar veneno e ele, como homem de Deus, ao abençoar, né, o copo lá cálice se partiu. Também um outro lhe deu um pão envenenado e Deus mandou um corvo que, com a oração de São Bento, foi pego então esse pão e colocado no local onde ninguém e nenhum animal, inclusive, iria comer. Então, eu rezo todos os dias esta oração, né, que realmente é uma oração de exorcismo, né, que seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, porque o inimigo hoje quer, através do ciúme, da inveja, da ganância, Sim. da competição, né,
quer tirar a nossa paz. Tudo bem. No início da live, o senhor falou sobre a escolha do nome do Papa Emérito, Bento XVI, né, de ter escolhido o Cardeal Ratzinger, escolhido Bento. Ele tinha alguma ligação com a ordem beneditina? Não sei se oblato ou uma familiaridade com a ordem? Acho que desde a Alemanha, né? Porque ele foi arcebispo de München, né? E certamente lá a cidade, até a palavra acho que München significa isso, terra de monjas, uma coisa assim, né? Mas ele percebeu, sim, que como São Bento no seu tempo foi o unificador, aquele significado, quando o vaso que a ama estava carregando caiu, virou cacos, ele rezou e uniu novamente, é uma unidade hoje que está fragmentada, né? Então, foi isso. E também, sem dúvida, porque, como disse, ele passava alguns períodos, né, em mosteiros. E justamente no dia em que João Paulo II começou a gravar a sua citação, ele estava nesse mosteiro de Santa Escolástica que estive ali há 10 dias atrás. Tá, muito bem. Então, passou um pouco do horário, né? Como o Dom Celso já falou dos horários do mosteiro, então nós vamos encerrar também para seguirem, né, a dinâmica do mosteiro, que amanhã ainda é sexta. Dom Celso vai acordar bem cedo também para fazer as orações, fazer seus momentos, né, de intercessão por nós. Mas antes do senhor encerrar e dar a bênção, era uma pergunta que eu já tinha até esquecido. O senhor falou sobre o cotidiano do mosteiro. As missas, elas são gregorianas Nós internas ou cantamos a comunidade? Todos os dias, pelo menos, de segunda a sexta, pelo menos, a partes fixas da missa. O Kyrie e o Santo João cantado, às vezes de modo mais simplificado, porque a missa de semana, digamos, tem que ser rápido, né? Porque o pessoal vai trabalhar. De sábado, geralmente tem todos os demais cânticos, pelo menos as partes fixas cantadas, o Pater Noster, mas os outros demais cantos, entrada, assim, geralmente a gente canta mesmo em português, para que possa também ter uma participação das pessoas. A Salve Rainha todos os dias, em latim. Sempre no final das laudes e das vésperas tem a Antífona Mariana em latim. Digamos, e na Missa Santíssima, no Tantum Ergo. No início de cada retiro cantamos o Veni Creator. E, enfim, né? Isso é uma tradição que nós temos que preservar, sim. Eu lembro que antes eu fui seminarista da Ordem dos Barnabitas e quando tinha, quando nós tínhamos as reuniões dos capítulos, né? Então geralmente em algumas partes dos capítulos as orações eram em latim, né? O Pai Nosso ou as completas. Geralmente os padres barnabitas faziam no capítulo também essas orações. Será que voltou? Peraí, cadê? Voltou, Dom Sim, voltou. Celso. E aí a gente tem esses momentos também da oração, né? Em latim, lembro do padre, já faleceu, o padre Luciano Brambilla, tinha uma voz forte, potente, então ele sempre puxava, né, Pai Nosso, né, cantando, né, Pater Noster, a Salve Rei, Salve Rainha também. Então nós éramos 6 seminaristas, a gente já estava no início, né, era o seminário menor, a gente ficava ouvindo eles cantando, né, para a gente estar aprendendo também, né, no latim. Era uma forma também da gente se espelhar um pouco. E o senhor falava do silêncio, lembrar que meus formadores, por mais que fossem barnabitas, mas eram italianos, e eles tinham muito essa questão do silêncio. Olha, beleza. Da oração, da meditação. E lembro que o Padre Severo dizia isso para nós. Sem a meditação, sem a oração, vocês não conseguem chegar a lugar algum. Então a gente tinha 6 horas, já era as laudes com a missa, às vezes só as laudes, e no seminário maior, o meu horário era 4 horas, porque tínhamos que fazer o café da manhã, fazer o ofício, laudes e ir para a faculdade. Então nós tínhamos que acordar bem mais cedo. Olha só que corrido, né? Que beleza. A gente vivia um pouco da vida monástica sem ser monge. Então, está neste mundo sem ser deste mundo, vivendo a experiência de Deus.
É E isso. ainda fica, né, Dom Celso, hoje, como ele disse nas conversas, hoje estou casado há 4 anos, Ah, né, sim. e o horário, às vezes, geralmente 4, 5 horas, 5h30 da manhã, os horários que eu levanto, e aí a minha esposa, hoje ela já se acostumou com esse horário, né? Mas antes, logo no início, ela dizia assim para mim, calma, amor, não é mais seminarista, já dá de tu dormir mais um pouco. Tá rezando pelo mundo. Inclusive, o nosso tema sobre São Bento foi uma sugestão dela. Ela é devota de São Bento. Nós rezamos todos os dias essa oração de São Bento, né, a Cruz Sagrada, uma oração que faz parte das nossas orações em casa. E hoje eu estava lembrando isso antes da live, que a minha primeira catequista, hoje ela é religiosa, é freira, ela Sim, é como ela é freira carmelita de uma congregação fundada aqui no município aqui do estado do Pará, das Irmãs Teresitas, e o nome dela, o onomástico dela é São São Bento, Bento. é a Irmã Rosimeire de São Bento, né? E aí eu Olha, fui olha, São Bento já faz parte um pouco da minha história, da minha vida, eu não tinha prestado atenção. que beleza, né? Muito bem. Eu passei por alto aqui as várias pessoas que mandaram suas mensagens. É que a hora que fecha, aí acho que desaparece, né? Só a partir daqui. Inclusive tem um aqui da Ucrânia, Dmitry. Ele tem mandado notícias, tem pedido orações, até pelo irmão dele que está na guerra. E ele, por enquanto, né, não foi, porque está com problema lá. E tudo no saúde, né? Então não foi requisitado ainda. Então rezamos pelo. Nem sei como pronuncia o nome dele, Dmitry, uma coisa assim, lá da Ucrânia. É isto. Muito bem, então. Então nós pedimos a bênção, nosso abade possa nos abençoar e assim nós encerrarmos a nossa live. E agradeço por ter aceitado esse convite, né? Nós não nos conhecíamos, né, pessoalmente, não conhecemos pessoalmente, só pelas mídias sociais, e o senhor ter aceitado esse convite foi uma alegria muito grande. Dom Celso, Deus abençoe o senhor. Amém. Isto é a comunhão dos santos, né? A oração que nos une, né, no mesmo altar, como esses dias lá nesse encontro em Roma, né? Tinha tradução simultânea para 8 línguas, né? Vietnamita, alemão, francês, espanhol, português, italiano e inglês. Mas a gente vê que é o Deus que opera tudo em todos, né? A um só Senhor. Oremos, dai-nos, Senhor, a graça nesses tempos difíceis pelos quais passa a humanidade, assim como no tempo de São Bento. Ele foi uma luz que iluminou toda a igreja. Dai sempre a graça de alternarmos oração, trabalho, com o descanso, com a leitura, com o recreio, e para que, como diz o próprio São Bento, para que em tudo seja sempre o vosso nome bendito e glorificado. E por intercessão de nosso Pai São Bento, São Bernardo, patrono de nossa abadia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique Amém. com Deus. Obrigado pelo convite. E com Deus também. Deus Amém. abençoe. Obrigado. Tchau. Deixa eu ver como compartilhar. Tadã, tadã.